Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia, né? Essa é a nossa aula de número 14. Hoje vamos trabalhar a teoria do conhecimento, tanto no cinismo quanto no ceticismo. Então, pegue seu caderno, né, as suas anotações aí, para a gente acompanhar os nossos conteúdos. Na nossa última aula, a gente já tinha começado a falar das escolas helênicas, né? Na semana passada, nós falamos do epicurismo e do estoicismo, tá? Relembrando um pouquinho do que nós trabalhamos do estoicismo, eu trouxe aqui alguns pontos principais que a gente trabalhou no nosso último encontro, perfeito? Temos ali, enquanto a base da filosofia estoica, tá? A busca pela serenidade. Os estoicos é aqueles que buscavam uma vida serena, né, tranquila, sem perturbações tanto para o corpo quanto para a alma, né, para a mente aí, tá? Para isso eles praticavam a apatia. Por quê? Porque para os estoicos, se você bem lembra, a paixão é a fonte de todos os males dos seres humanos. Para eles, as nossas dores vêm por a gente correr atrás das paixões. Então, nós deveríamos cultuar uma apatia, ou seja, não se deixar levar pelos impulsos, pelas pulsões do corpo, tá? Para isso aí, praticando a apatia, nós atingiríamos a ataraxia, que também falamos nas nossas outras aulas, né? Que seria essa imperturbabilidade da alma, né? Acabar com as inquietudes da mente, tá? Nisso, os estoicos então vão colocar a negação dos prazeres como um ponto, né, chave para você alcançar a apatia e a ataraxia. Outro ponto fundamental da filosofia estoica é o panteísmo. Lembra disso? Panteísmo, o Deus dos estoicos, não é um Deus que está em outro mundo, né? Não é um Deus que está num mundo transcendente, né? O Deus dos estoicos está na própria realidade. Para os estoicos, né, Deus seria uma espécie de inteligência que rege tudo que existe no mundo, né? Se você planta uma semente lá e ela se torna uma árvore frondosa, né, se venta na natureza, se tem as estações do ano, se tem as fases da lua, é porque tem uma inteligência por trás e essa inteligência seria Deus para os estoicos, tá? Então esses os princípios aí, né, básicos da filosofia estoica e hoje, especificamente, vamos trabalhar nossas duas últimas escolas do helenismo, que é o cinismo e o ceticismo. Com certeza já ouviu falar, né, de alguém que é cínico, né, ou de alguém que é cético. E a gente vai justamente contrapor, né, os conceitos que nós temos, tanto do cinismo quanto do ceticismo hoje, no senso comum, quanto da filosofia, porque tem algumas divergências aí, perfeito? Quanto objetivos da nossa aula. Eu coloquei algumas questões que, ao final dessa aula, você tem que saber ali responder ou, pelo menos, argumentar sobre, tá? Então, essas questões aqui é para ficar guardada aí na sua mente, não é para responder agora não. Vamos esperar até o final da aula, mas você tem que ser capaz de responder elas aí, tá? Vai conseguir com certeza. O que foi o cinismo filosófico, né? O cinismo para a filosofia e a vida social é artificial? Essa vida que nós temos em sociedade, ela é uma coisa natural ou uma coisa artificial? Como os cínicos respondem isso aí? A gente vai ver isso aí. Outra pergunta, o que foi o ceticismo filosófico, tá? E a verdade é alcançável? É possível alcançar a verdade? Sim ou não? Veremos aí as respostas desses filósofos. Como eu comentei, você com certeza, né, já viu alguém ser chamado de cínico, né? Talvez alguém já te chamou de cínico ou, inclusive, você pode ter chamado uma outra pessoa de cínico. Mas você realmente sabe o que é ser cínico, tá? E você sabe o que é ser cético? Né? Talvez já tenha ouvido falar, né, de que alguém que te chamou de cético ou você ouviu que alguém, uma pessoa é cética, né? O que significa ser cínico? O que significa ser cético? Nosso primeiro exercício aí, nas suas palavras, explicar para mim. Você sabe o que é ser cínico e o que é ser cético? Explique com suas palavras o que significa esses termos, tá? Escreve aí, né, nas suas anotações ali rapidinho o que seria ser cínico, o que ser cético e a gente vai comparar daí com o significado dessas palavras para a filosofia, beleza? Vou dar um tempinho para vocês fazerem.
Voltando aí, pessoal, conseguiu responder com suas palavras o que seria ser cínico, o que seria ser cético, tá? Eu coloquei aqui uma resposta, né, a partir do significado do dicionário, tá? Que já vai ser um pouquinho diferente com o que a gente vai encontrar na filosofia. Então, uma das definições possíveis, né, para cínico e cético seria aqui, ó. Cínico, pessoa que demonstra fingimento, descaramento, deboche, né, ficar debochando, sarcasmo, tá? Né, o do cinismo ali, né, ser cara de pau. Tá? Enquanto o cético seria aquele que não acredita em nada, que tende a duvidar de tudo, ficar questionando tudo, né? Por isso o cético seria uma pessoa descrente, tá? Então esses são os significados que nós temos a partir do dicionário, tá? Ou então dentro do nosso senso comum. E agora a gente vai começar a ver qual é o significado específico das escolas filosóficas, a cínica, né? E a cética. Começando aí com o cinismo, né? Já temos uma imagem para ilustrar o cinismo ali. No centro dessa imagem nós temos o pensador chamado Diógenes, que é o grande ícone da filosofia cínica. Ele carrega ali o seu cajado, né, e a lanterna na mão, a lamparina na mão, que vai ser símbolo da sua filosofia, e a gente vai ver o que vai significar isso aí. Mas se você prestar atenção, as pessoas que estão ao redor de Diógenes, os animais ali, né, estão ali olhando para ele, apontando o dedo, né, e tirando sarro do Diógenes, tá? E essa vai ser a figura de Diógenes lá na Grécia Antiga, tá? E isso que vai ser um pouco do resumo também da filosofia que os cínicos vão desenvolver, tá? Especificamente, quais princípios nós temos dentro do cinismo? Começando, né, do começo. A palavra cinismo vem de sion, ou então kion no grego, que significa cão, cachorro, tá? Então os cínicos nada mais eram do que filósofos que buscavam viver como os cães, né, como os animais. Como assim como os animais? Sem posses, né, sem bens materiais, né, sem vergonha, né? Hoje a gente tem uma vida privada, né, algo que a gente faz no nosso mundo privado, e tem algo que a gente faz na nossa vida pública, né? Os animais não diferenciam isso, né? E os cínicos, os filósofos cínicos também não, tá? Essa filosofia vai ser fundada por Antístenes. Antístenes era um ex-discípulo de Sócrates, que depois que Sócrates morre, né, ele vai desenvolver parte da sua filosofia e fundar, né, a filosofia cínica, tá? Os cínicos vão explorar o conceito da autarquia, tá? Autarquia, nós já falamos da autarquia lá em Epicuro. Autarquia, ser autárquico, é você ser dono de si mesmo, né? Colocar as rédeas sobre você mesmo, né? Ter autonomia de ação e de pensamento, tá? E eles exploravam muito essa liberdade, né? Você se dar a própria lei, né? Reger ali, né? Se autorreger. Então, viver de modo integrado com a natureza. Já que eles buscavam, né, imitar a vida dos cães, eles vão ter uma vida mais integrada com a natureza aí, tá? Dois conceitos chaves do cinismo é a parresia e anaideia. Parresia e anaideia. Parresia vai ser a liberdade ao falar, liberdade de falar da maneira que quer, independente da pessoa que seja, e a partir das suas próprias convicções. Tá? E é por isso que talvez historicamente, né, o cinismo, né, que significava cão, se tornou ser, né, sarcasmo, né, ser uma pessoa sarcástica, né, aquele que é cínico, né? Talvez venha por causa dessa parresia aí, tá? E também da anaideia, que é liberdade de agir, liberdade para você se comportar da maneira que você bem desejar, tá? Então esses são os preceitos que nós temos dentro do cinismo. E nós podemos colocar o cinismo como uma filosofia da contracultura, né, ou da anticultura. Por quê? Porque os cínicos vêm nos mostrar o quanto a nossa vida social é artificial, tá? O quanto a maneira que nós vivemos em sociedade é uma coisa que não é nem um pouco natural e nós vivemos apenas como convenções humanas, né? Algum grupo de pessoas decidiu como nós temos que viver e está todo mundo vivendo conforme essas leis que não criaram para si mesmos, mas que outra pessoa criou. Tá? Então, para os cínicos, não só, né, a sociedade, como a própria estrutura da filosofia e das ciências seriam coisas artificiais. Tá? Então, ali, ó, as ciências, as matemáticas, a arte, as teorias metafísicas, lembra que é metafísica? A teoria das ideias do Platão, por exemplo, né, que está além do mundo físico, né, que ultrapassa a matéria, né, isso é metafísica. Tá? As teorias metafísicas não passariam de inutilidades e absurdos para os cínicos, tá? Porque são apenas invenções do ser humano, não condizem com a natureza. E os cínicos buscavam viver de modo integrado com a natureza, tá? De modo
prático aí, né, temos a figura de Diógenes, esse sim o grande representante do cinismo, tá? Diógenes entrou para a história como o filósofo do barril, né? Diógenes tinha poucas posses, né? Ele tinha apenas o cajado, que eu mostrei a imagem no começo, né? A sua lamparina, né? Um saco que ele guardava algumas, né, coisas que ele precisava do dia a dia e morava dentro de um barril, ou seja, total desapego material. Né? E é claro que Diógenes ele é uma figura bem polêmica dentro de Atenas, né? Desse período que ele viveu, do século IV antes de Cristo, né? Porque as pessoas admiravam o estilo de vida de Diógenes, mas ao mesmo tempo, por Diógenes ser crítico da sociedade, ele às vezes virava uma pedra no sapato das pessoas, né? Então Diógenes ali tem uma relação de amor e ódio com Atenas, né? E o povo também tem essa relação com Diógenes, tá? É claro que você provavelmente se lembra de um personagem, né? Da cultura pop aí, né? Dos seriados, que morava também no barril e também tinha certo desapego material, né? Que era lá o Chaves, né? E assim como, né, o personagem Chaves, ele é inspirado nessa figura do Diógenes, tá? E assim como, né, o Diógenes lá, o Chaves, né? Ninguém tem paciência com ele, tá? A gente vai ver alguns casos aí da vida de Diógenes que demonstram um pouco dessa prática da filosofia cínica. Primeiro aqui o apelido de Diógenes, né? O Diógenes era chamado de Diógenes o Cão, né? Um dia viram, e daí vem o termo cinismo, né? Como a gente viu, um dia viram Diógenes vivendo no barril, com desapego material e tudo mais, né? E começaram a apelidar ele de cão. Diógenes aceitou esse apelido e não ficou ofendido não, falou, é isso mesmo, eu sou um cão, por quê? Né? Faço festa aos que me dão alguma coisa, né? Quando ele ganha alguma coisa fazia festa, ficava feliz, né? Lato contra os que nada me dão, os que não dão nada para ele, né? Ele late, fica pedindo, né, para que deem, e mordo os violentos, né? E também ele vai atacar quem vai contra ele ali, tá? Então essa é a vida de Diógenes, ele vai ser uma figura bem, né, conhecida de Atenas da época que ele vive. Ele está vivendo esse período onde, né, justamente temos a figura de Alexandre o Grande, né, nessa imagem que representa ali no slide, está presente no slide. Temos o rei, né, o imperador da Macedônia, Alexandre, conversando com Diógenes, né? Diz que um dia Alexandre estava com uma comitiva lá em Atenas, com alguns soldados, né? Falaram para ele, o Diógenes está ali, Diógenes, aquele fulano que mora no barril, mas nós temos um filósofo e tal, né? Alexandre foi conversar com o Diógenes, né? Pediu um conselho para ele. Diógenes deu o conselho, né? Alexandre ficou agradecido, né? E falou, Diógenes, né? Grande Diógenes, né? Eu, imperador, né, agora que você me concedeu esse conselho, eu te dou o que você quiser. Pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. Né? E daí, então, Diógenes poderia pedir dinheiro, né, ouro, terras, né, gado, né, propriedades, podia pedir uma série de coisas ali. Né? Diógenes diz, qualquer coisa, imperador. Alexandre diz, sim, qualquer coisa. Diógenes então responde, por gentileza, pode dar 2 passos para trás? Você está tapando o meu sol, eu quero pegar um pouco de sol aqui. Por quê? Porque nada do que Alexandre tinha para oferecer ali de bens materiais fazia sentido para o Diógenes. Tá? Então, após isso, supostamente o Alexandre disse, né? Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. E o Diógenes respondeu, se eu não fosse Diógenes, eu também ia querer ser o Diógenes. Né? Então, esse demonstra um pouco do pensamento, da prática, tá? Da filosofia cínica aí. Ok? Outra história interessante aí da vida do Diógenes, né, é de que ele andava com essa lamparina na mão e em plena luz do dia, né, ele acendia a vela da lamparina e ficava correndo no mercado, no comércio de Atenas ali, né, e ficava gritando, né, eu procuro o ser humano, cadê o ser humano, cadê o ser humano? Né? Então as pessoas paravam o Diógenes e falavam, cara, você tá louco? Tá todo mundo aqui é ser humano. Diógenes então parava e refletia, né, não. Eu estou procurando o ser humano honesto. E para ele, o ser humano honesto é o ser humano que vive em conformidade com a natureza. Não é o ser humano que está no mercado, no comércio, justamente querendo acumular aqueles bens. Tá? Então, essa é como os cínicos praticavam, né? Colocavam uma filosofia pelo exemplo, né? Não pela teoria. Tá? Então, a partir desses dados aí que nós vimos da filosofia cínica e da figura do Diógenes, uma questãozinha aqui, ó. A partir do que vimos até agora sobre a filosofia de Diógenes, aponte as principais ideias fundadas dentro do pensamento cínico. Quais seriam as bases aí do pensamento cínico, né, enquanto estilo de vida, né, e maneira de se pensar e ver o mundo, a partir do que a gente viu até agora? Responde com suas palavras e a gente já volta.
Voltando aqui então, pessoal, né, como pontos principais dessa filosofia cínica, né, a gente poderia colocar alguns tópicos aqui, ok? Temos aqui como primeiro ponto dos cínicos, né, do estilo de vida cínico, uma vida sem metas sociais. Né? Muitas vezes nós passamos nossa vida inteira, né, atrás da profissão, de um bom emprego, de, né, não só posses, né, de fama, de poder, né, enquanto os cínicos não estão nem aí para isso. Porque isso não são coisas que existem realmente na natureza, são apenas coisas artificiais. E por serem artificiais, trazem a dor e o sofrimento, a angústia do ser humano. Tá? Segundo ponto que nós temos aqui, viver como os demais animais da natureza. Né? E servindo ali a inspiração do cínico é justamente os cães, né? Os cachorros aí. Tá? Poucas coisas são necessárias para se viver. Né? Diógenes tinha poucos bens. Dentro daquele saco que eu falei que ele carregava, né, no barril dele, ele tinha uma cumbuca que ele usava para tomar água. Daí um dia ele viu uma criança tomando água com as mãos, né? Ele jogou a cumbuca fora. Falou, por que eu vou precisar da cumbuca? Não preciso mais, posso tomar com as mãos também. Então, poucas coisas são necessárias para se viver. E por último, quanto menos apego, mais liberdade. Quanto menos apego você tiver, mais liberdade você vai ter, tá? Inclusive os seguidores de Diógenes, né, tanto homens quanto mulheres, eles formavam-se casais, só que eles não chegavam a realizar um matrimônio, não chegavam a casar. Por quê? Porque eles praticavam a autarquia, então jamais uma pessoa teria que ser dependente de outra para se viver ali, tá? Então, quanto menos apego, mais liberdade. Outro ideal dos cínicos aí, tá? E daí, quando Diógenes morre, né, ele disse que, né, enquanto ele era vivo, ele dizia que depois que ele morresse, podiam só jogar o corpo dele para fora da cidade, que os animais iam comer e assim né, o ciclo natural da vida. Né? Só que não, as pessoas veem no Diógenes uma grande figura, depois que ele morre fazem um funeral, né, bem bacana para ele, e erguem uma estátua para ele e escrevem nessa estátua lá, até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta-se a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para se viver. Para se viver, precisa-se de pouco, né? Grande ponto da filosofia cínica, tá? Então, ao ser comparado com o cão, Diógenes de Sinope viu isso como um elogio e respondeu: faço festas que me dão alguma coisa, latro contra os que nada me dão e mordo os violentos. Explique os motivos de Diógenes ser comparado com o cão. Por que, a partir disso, né, da filosofia cínica, Diógenes seria comparado com o cão aí? Você já consegue responder isso aí? Anota aí sua resposta e a gente já volta.
Voltando aí, pessoal, né? Colocou ali o porquê Diógenes seria comparado com o cão. Uma das respostas possíveis que nós temos seria essa daqui. Ao buscar viver de modo mais natural possível, Diógenes se inspirou nos animais que se encontravam pelas ruas de Atenas. E os que mais estavam presentes no seu cotidiano eram os cães. Assim, Diógenes não buscava viver zelando pelas convenções sociais e a moral vigente, mas sim se opondo a elas, mostrando que a vida humana não precisa ser cheia de regras e doutrinas e pode ser muito mais simples e sobreviver com pouco, né? Podemos sobreviver com pouco aí, tá? Então, esses são os preceitos do cinismo, né? E em contrapartida a eles nós temos os céticos, o ceticismo, né? Aqui temos um quadro que se chama, né, A Dúvida de São Tomé, né? Depois da ressurreição de Cristo, o Tomé foi o que ficou com mais dúvida sobre Cristo ter ressurgido, né? Então Cristo aparece para ele e diz, não, toque nas minhas chagas aí, né, Tomé, já que você está duvidando, né? No sentido de que Tomé tinha dúvidas, né, e precisava ver para crer, né? Essa ideia dos céticos lá. Isso inspira um pouco, tá, o que vai ser a filosofia do ceticismo aí. Ceticismo vem da palavrinha em grega, né, skeptikos, que significa indagar, questionar, problematizar, né? E o ponto de partida do ceticismo é as coisas em si. O que são coisas em si? O que o Platão chamou de ideias, né? O Aristóteles chamou de essências, né? As coisas em si são completamente indiferenciadas e incomensuráveis, ou seja, não tem como você distinguir a essência uma da outra, né? A essência de mesa, a essência de cadeira, que para Platão seriam coisas separadas, para os céticos, cara, não tem como separar essas coisas aí, né? Por quê? Porque se eu sentar no chão, apoiar meu prato em cima da cadeira, eu estou usando a cadeira de mesa, né? Então, não tem como diferenciar aí essas essências, né? Então, os sentidos nos enganam, né? A experiência engana pelas ilusões de ótica, por exemplo, e jamais poderemos obter qualquer certeza, né? Então, sempre a dúvida como ponto principal dos céticos aí. O principal filósofo dessa escola filosófica foi Pirro, tá? Pirro de Elis, você pode encontrar por aí, ou Pirro de Élida, tá? Que é a cidade da onde ele veio. Ele vai defender o ceticismo absoluto, né? Ou seja, o mundo é composto apenas por aparência, não tem essência, apenas aparência, né? Dentro da alegoria da caverna do Platão, nós estamos dentro da caverna e não tem fora da caverna, né? Só vivemos as aparências, tá? Não existindo nada de verdadeiro, essencial ou universal por trás disso. Esse é o princípio do Pirro, né? A verdade, portanto, não existe, tá? Então, como princípios dessa filosofia que o Pirro vai criar, o pirronismo, né? Nossas opiniões e sensações, por mais diferentes que sejam, são iguais, nem verdadeiras, nem falsas. Porque se a verdade não existe, não tem o gabarito para usar para verificar se o que você fala é verdadeiro ou não. Então, o que você diz nunca é nem verdadeiro, nem falso, né? Nunca tem uma propriedade para julgar como verdade ou não, tá? É mais válido permanecer sem uma opinião definida. Os céticos praticam a afasia, a falta da palavra, tá? Você, né, diante de qualquer questão do mundo, sabe aquele que se cala. Por quê? Porque não tem verdade, então nada pode ser falso nem verdadeiro, tá? Todas as afirmações são vãs, né? E aqueles que atingem essa visão cética de mundo atingem a apatia. A mesma apatia dos estoicos, só que por outro caminho, né? Você não querer comprar lados, né? Fechar o bico ali, não afirmar nada do mundo, tá? E também podem atingir a imperturbabilidade da alma, né? A ataraxia através dessa afasia, né? Você não assumir postura nenhuma do mundo, tá? Outro filósofo importante do ceticismo, o Sexto Empírico, tá? Que ele vai ter um ceticismo, né, menos radical do que o do Pirro, tá? O Sexto Empírico vai estar vendo séculos depois dele, já depois de Cristo, né? Foi médico, filósofo grego, e para ele a gente não pode conhecer a essência, a coisa em si, só que a aparência a gente pode conhecer sim, tá? Então por isso que Sexto Empírico, é o apelido que ele vai ganhar por defender a experiência, o empirismo, né? Nós vimos esse conceito lá no Aristóteles, né? Então não podemos conhecer as coisas em si, mas podemos conhecer as coisas como elas aparecem para nós, ou seja, o fenômeno, aquilo que a gente vê, enxerga do mundo, né? Seguindo os impulsos naturais do nosso ser, ou seja, né, comer quando tem fome, beber quando tem sede, né, e respeitando as regras e leis do nosso país, né, não descumprindo as leis do país, podemos ter uma vida tranquila. Então esse ceticismo
do sexto empírico vai ser menos radical do que o do pirro um pouco, né? Então essa diferença aí entre o ceticismo, né, o absoluto do pirro e o ceticismo um pouquinho mais relativo, que é o do sexto empírico, tá? Por fim, para fechar essa questão aí, né, tanto do ceticismo quanto do cinismo, né, temos aqui uma questão, né? A partir do estudo a respeito das escolas helênicas, né, o helenismo, o cinismo e o ceticismo, aponte uma semelhança e uma diferença entre essas duas tendências da filosofia. A partir do que a gente viu do ceticismo e do cinismo, o que é igual entre eles e o que é diferente? Aponta aí o que a gente viu sobre isso, né? Coloque o que você pensa que seja igual e diferente e a gente já volta aí para corrigir.
Voltando aí então, pessoal, enquanto semelhança e diferença, né, entre essas duas escolas filosóficas, poderíamos colocar esses pontos aqui, ó. Ambas as escolas filosóficas, fundadas durante o helenismo, contestam o pensamento filosófico clássico, contestam a filosofia do Aristóteles, do Platão, por exemplo, né? Pois se opõem à busca de verdades universais, né? Ou realidades metafísicas, né? Como Platão buscava lá o mundo das ideias, né? Porém, enquanto o cinismo de Diógenes prezava por uma vida que estivesse em conformidade com a natureza, para os céticos pouco importa ser assim ou não. Ou seja, eles são iguais em criticar os filósofos clássicos e são diferentes em Diógenes afirmar que a vida boa é a vida integrada com a natureza e já os céticos, né, se não tem verdade, tanto faz ser integrado com a natureza ou não. Então, fechando essa nossa aula, né, pontos principais que a gente abordou aqui foram os seguintes. Dentro do cinismo, nós temos ali o desapego pelas convenções sociais, tá? E a vinculação com a natureza, viver em conformidade com a natureza, como um animal, os demais animais da natureza. Tá? Já no ceticismo, nós temos o ponto de que não há essência, e mesmo que a essência existe, nós jamais vamos poder conhecer, tá? Logo, só conhecemos o fenômeno, ou seja, só conhecemos as aparências das coisas e não as coisas como elas realmente são, tá? Então, fechamos essa nossa aula de hoje, né? Esses pontos principais do cinismo e do ceticismo. Nos vemos no nosso próximo encontro e fiquem bem. Muito obrigado!